Sabe aquela ideia de ser levado ou deixado para trás no fim dos tempos? É super famosa, né? Tá em filme, livro, em todo lugar. Mas e se a gente tiver entendido essa passagem bíblica popular totalmente ao contrário? Vamos dar uma olhada mais de perto no que o texto original realmente parece dizer. Esse versículo aqui de Mateus 24 é a base para muita coisa. É basicamente daqui que sai toda a ideia do tal arrebatamento secreto, sabe? Aquela cena clássica de gente sumindo de repente e o resto do mundo ficando para trás no meio do caos. Tá, mas a grande questão é, quem é que é levado e quem é deixado para trás? O entendimento mais comum é que, bom, os justos são levados para o céu e os maus ficam aqui para enfrentar a tribulação. Mas será que é isso mesmo? Vamos investigar. E o mais curioso é que a pista principal para decifrar isso parece estar no mesmo capítulo. O argumento central é que o próprio Jesus deu contexto para a gente entender, sem precisar de teorias que vieram muito, muito depois. A comparação que Jesus faz com os dias de Noé não é só um detalhe, não. É, na verdade, o pilar de tudo para a gente entender o que ele quis dizer com levado e deixado. É a chave da questão. Então a pergunta crucial é essa. Lá na história original, na de Noé, quem foi que o dilúvio levou? A resposta para essa pergunta pode literalmente virar toda a interpretação de cabeça para baixo. E é aqui que a lógica se inverte completamente. Pensa bem, na história de Noé, foram os maus que o dilúvio levou para a destruição. Noé e sua família foram os deixados, certo? Deixados para repovoar a terra. Se a vinda de Cristo segue exatamente esse mesmo padrão, então são os maus que serão levados para o juízo, enquanto os justos são deixados para herdar um mundo restaurado. E essa interpretação não está isolada, não. Existem várias outras passagens nas Escrituras que reforçam a mesma ideia, a de que os justos, na verdade, permanecem na terra. O livro dos Salmos, por exemplo, é bem direto ao ponto. Os maus desaparecem, mas os mansos herdam a terra. E note bem a palavra, a terra, não o céu. É um detalhe bem importante. O livro de Provérbios reforça isso, fazendo um contraste claro entre os maus, que são arrancados, e os justos, que permanecerão na terra. A linguagem é toda sobre remoção versus permanência. E essa passagem aqui de Malaquias é muito gráfica, né? Para que os justos possam pisar sobre as cinzas dos maus, eles precisam estar onde? Na terra, depois do juízo. Não faria sentido se eles estivessem assistindo tudo de um lugar distante. Certo. Então, se os justos não são evacuados secretamente, o que acontece com o arrebatamento? Bom, a ideia aqui não é descartar o conceito, mas sim redefini-lo. Não como uma fuga, mas como um encontro público e glorioso. Ou seja, o arrebatamento seria uma recepção visível. Pense como uma comitiva de boas-vindas para um rei que está chegando para reinar. É uma recepção e não uma fuga silenciosa. E a descrição bíblica desse evento não deixa muita margem para segredo, né? Olha só, vai ter um brado forte, voz de arcanjo, som da trombeta de Deus, ou seja, é um evento barulhento, triunfal, impossível de não ser notado por todo mundo. A lógica aqui é a da simetria. Se Jesus subiu ao céu de forma visível na frente de testemunhas, o retorno dele seria da mesma forma, público e visível para todos. Uma partida pública pede um retorno público. Faz sentido, né? E tudo isso nos leva à conclusão, que é um contraste entre essa leitura das Escrituras e as origens históricas da teoria do arrebatamento secreto. Isso nos leva a um ponto muito importante sobre o perigo de teorias mais recentes. A ideia de um arrebatamento secreto é, na verdade, relativamente nova na história e pode acabar desviando a atenção da mensagem original das Escrituras. O alerta final, então, é um chamado ao estudo pessoal e à confiança nos textos originais, em vez de se apegar a narrativas que, embora sejam muito populares, podem não ter um fundamento tão sólido assim. Essa reinterpretação muda totalmente o foco, né? De um plano de fuga para um futuro de restauração e justiça aqui mesmo na Terra. E isso levanta questões bem interessantes sobre o propósito e a esperança da fé no mundo de hoje.